Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Sejam bem-vindos ao canal Manual Maker, o canal onde eu falo dos meus projetos de engenharia eletrônica. E nesse vídeo aqui, continuando o nosso curso de desenvolvimento de placas de circuito impresso usando o software EasyEDA da JLC PCB, nós vamos para a aula 3, Layout de PCB. Então, a gente já passou aqui pela aula 1, onde eu mostro sobre a interface, como você adiciona componentes, como que você utiliza as bibliotecas, como que você conecta os componentes ali no esquema elétrico. Daí, aula 2, eu mostrei como que você cria PCB a partir do esquema elétrico, coloca os componentes, faz a ligação das trilhas, questão das camadas também, como utilizar elas e também alguma coisinha sobre organização de componentes. E agora, essas duas aulas em mente aqui, a gente consegue ir para a parte do layout mesmo, focando na questão funcional. Por exemplo, eu vou falar da aba PCB Tools, que tem várias ferramentas para fazer a placa. Eu vou falar de como você configurar a grid, como utilizar ela a seu favor. O Cooper Area, que é o plano de terra, que a gente chama aqui no Brasil. A questão dos alinhamentos do componente, que tem várias funções de alinhamento diferente. Também essa função de Canvas Origin, que é uma forma melhor de você utilizar as coordenadas ali para fazer as coisas e alinhar os componentes. Nós já temos conteúdo das próximas 3 aulas, de acordo com o que vocês vêm pedindo para mim, tanto nos vídeos como no Instagram. Por enquanto, vai ser mais 3 aulas, porém, se tiver mais dúvidas, eu posso fazer mais aulas para esse curso, mas eu acho que com 6 aulas já vai estar bem completo o curso. A 4ª aula será como você criar os componentes, como criar o esquemático dele ali, footprint, né, que é a versão já para a placa, com que você edita um componente que já existe. A aula 5 seria uma grande abordagem sobre ruídos e interferências. Isso aqui é um assunto muito extenso. Eu vou falar de vários conceitos diferentes, de ruídos que surgem de formas diferentes, interferências que surgem de diferentes locais. Por último, vai ser a última aula, um projeto final, onde eu vou utilizar todos os conhecimentos dessa aula e vou montar uma PCB. Vocês podem sugerir qual PCB vai ser, porque eu vou disponibilizar essa PCB para download ou para quem quiser mandar produzir ela. Então, podem sugerir algum tipo de projeto para fazer. Claro, não pode ser um projeto gigantesco, porque eu quero fazer em um dia, né? Então, um projeto pequeno a médio dá pra gente tentar fazer. E nessa aula vai ter um plus, que é como calcular a largura da trilha. Então, para todo mundo assistir até o final, eu deixei essa etapa aqui que é muito importante no último vídeo. E eu vou ensinar algumas formas aí pra você calcular qual que é a largura da trilha que você vai utilizar para suportar a corrente, né? Então é isso, pessoal. Vamos lá para nossa aula. Estou com o EasyEDA aberto aqui, lembrando que você pode utilizar tanto no navegador online quanto baixar ele, tá? Então o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é a aba PCB Tools, que são as ferramentas para o layout, né? Então a primeira que eu já mostrei, que é o roteamento, né? As trilhas que você faz utilizando a tecla W ou apertando aqui, então tem a mesma função para você criar e conectar as trilhas dos componentes. Aqui em pad, isso aqui já é interessante. Isso aqui, se você quiser criar algum orifício para algum componente, ou simplesmente para fixar um parafuso, soldar um fio, ou simplesmente ser um ponto de teste. Então, por mais que tenha a função de orifício para fixação já do furo para parafuso, eu vou utilizar o pad mesmo para fazer essa função, porque eu quero que ele tenha contato com o aterramento, né? Eu vou colocar ele aqui, em cima dele, vou abrir aqui a aba lateral e aqui a gente consegue trabalhar com ele. Então, a gente pode colocar retangular, oval, daí você pode colocar 2 medidas, né, para ele ficar com um tamanho diferente. Aí ele fica oval. Por último, a gente pode colocar um polígono. Daí você pode colocar aqui todos os pontos que ele vai ter. É uma forma diferente, né? Voltando aqui em Round, que é o redondo, né? Aqui em Width e Height você consegue alterar o tamanho dele. O Width é a largura e o Height é a altura, né? Se ele for redondo, os dois ficam sincronizados aqui, né? Então se você altera um, ele altera outro. E a gente tem o Hole, que é o furo em si, né? Para onde que vai passar o componente, o fio, etc. Se eu aumento o Width, eu posso aumentar o Hole também, para não ficar estranho. Então eu posso colocar, por exemplo, 2 milímetros. Então se a gente olhar aqui, ó, no 3D, olha como que vai ficar. Então essa parte dourada aqui, ela vai ficar com o cobre e o orifício do tamanho que a gente quer, né? Mas essa é a função Hole. Daí um outro ponto interessante é para você criar os pontos de teste. Em vez de você ficar colocando a ponta do multímetro aqui, do osciloscópio direto nos componentes, e isso pode causar às vezes um curto, né? Quando você encosta duas pontas, acontece um descuido ali, você tem a opção de criar os pontos de teste. Então, por exemplo, eu vou colocar esse ponto de teste aqui do lado, eu conecto esses dois componentes e daí eu vou direto com a ponta do multímetro aqui. Também isso facilita na automação de testes, né? Então, quando você pode criar um dispositivo que ele tem algumas agulhas que encostam e roda um software ali para testar a placa inteira. Então, facilita se você fabrica placas em série aí. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, eu coloco em Top Layer, daí ele vai tirar o orifício. Daí eu só controlo o tamanho. 1 milímetro que tá bom. Então essa regiãozinha aqui ela vai ficar com cobre, né?
E daí eu coloco a trilha que eu quero. Por exemplo, essa trilha aqui é a VCC, ó. Dá pra ver aqui, Net. Então vou copiar isso daqui, vou clicar nesse ponto aqui e vou colocar a trilha aqui, ó. Net, dou um Enter, ó. Ele ficou conectado. Daí eu posso trazer a trilha. Então já fica um ponto de teste, ou às vezes eu posso colocar ele até em cima da trilha já, assim, ó. Eu nem preciso passar mais uma trilha. Então, como dá pra ver aqui, já tem o cobre aqui exposto. A próxima ferramenta é a via. A via serve para você conectar as camadas. E daí você geralmente colocando por cima da trilha aqui já, ó, ela vai estar conectada. Lembrando que não é muito interessante utilizar isso aqui para trilhas de potência, porque você acaba tendo uma regiãozinha menor aqui, né, de contato. Mas para sinal no geral funciona bem. Mas é importante quando a gente colocar a via que a gente confirme aqui se ela tá com o mesmo nome da trilha que a gente colocou. Ó, então a trilha que eu coloquei é VCC e a via tá com o VCC também. Mas para vocês verem, ó, em 3D, ele vai ter um furo bem pequenininho e ele sai do outro lado. E com isso eu posso conectar várias trilhas. Então eu vou apagar essa trilha aqui e essa. Suponha que tem algum componente que me impeça de passar a trilha. Então eu venho até aqui, eu mudo de camada, vou por exemplo pro bottom layer e continuo a trilha aqui. Então, novamente vamos ver como que fica no 3D. Então ó, a trilha saiu, chegou até aqui. E depois ela saiu pela parte de baixo da placa e foi até a outra parte. Você pode fazer isso também com as trilhas do meio da placa, né? Então suponha que eu quero conectar mais alguma coisa aqui. Eu posso fazer isso e ele vai estar numa trilha no meio da placa, né? Essas trilhas não são visíveis, mas isso no caso de uma placa com 4 camadas. Então isso daqui serve para você conectar trilhas que estão difíceis de você passar só para um plano. Obviamente você vai usar a via só quando necessário, mas é extremamente comum você utilizar isso em placas maiores com bastante trilhas. Se eu voltar aqui para a camada de cima, eu posso desenhar uma outra trilha, por exemplo, se eu quero puxar o ground aqui, ó, posso puxar e passar por cima dessa outra trilha aqui que não vai ter problema. Exatamente porque ela foi para a trilha de baixo, né? Ela não está na camada superior mais. Daí uma dica interessante, você colocar num plano só trilhas num sentido, então, por exemplo, nesse caso aqui no sentido horizontal, no outro plano, né, na outra camada, você colocar só no sentido vertical, porque daí fica mais fácil que quando você começa a colocar várias trilhas, uma não acaba cruzando a outra no mesmo plano e você tem mais espaço ali para passar as trilhas. Vou abordar um pouquinho melhor essa questão da via na última aula, ok? Questão de texto aqui é para você colocar um texto que vai ser impresso na placa. Então, suponha versão 1.0. Eu clico aqui e venho em Top Silk Layer ou Bottom Silk Layer. Então ele vai ficar na mesma camada do Silk. E ó, ele sai impresso aqui, fica bem mais bonito, bem mais visível. Então aqui é o texto, beleza. Vou apagar. Isso daqui é o arco. Isso daqui serve para você desenhar arcos, obviamente, mas você consegue desenhar daí placas redondas ou com formato diferente. Para isso você vem aqui e entra na camada Board Outline, como eu já mostrei na aula anterior. E daí ele vai ficar com o formato, né? Mas você só pode ter uma linha, né? Uma outline, você não pode ter duas como tá aqui, né? Mas enfim, isso aqui eu basicamente não uso. Arc Center, ele cria com base num círculo, né? Com base no centro. Também dá para você utilizar para a mesma coisa. Tem o círculo para caso você precise fazer algum pad, alguma coisa diferente, mas eu também não costumo utilizar. A gente tem essa mãozinha aqui que é o Move, que eu já ensinei, né? Quando você precisa movimentar vários componentes, você pode utilizar essa mãozinha, porque você consegue selecionar todos. Ó, e ele já vem para você movimentar. Esse daqui é o Hold. É muito importante você ter o furo de fixação, porque a placa ela não vai ficar flutuando ali, né? Então ela precisa ter uma fixação boa para você poder fixar ela com parafuso ou alguma outra coisa ali. Então você pode colocar aqui e daí já na sua placa já vai ter os furos. Ou se quiser os furos metalizados, né, para utilizar para aterramento, você utiliza o pad, como eu já mostrei. Outra coisa, você pode alterar o tamanho dele pelo hole, né, pelo tamanho do buraco aqui. Então se eu quiser colocar um menor, o furo fica menor, né? Imagem, se você quiser colocar algum desenho aqui, né, na placa, ou se você quiser fazer um silk já utilizando alguma imagem como referência, você pode colocar. Daí você filtra aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui. Ó, aqui a imagem original é aqui como que vai ficar. Daí você vai corrigindo aqui, né? Se você quer a linha mais grossa, o filtro que ele faz, né? Para ficar mais clara a imagem. Então você seleciona aqui e tal. Se você quiser inverter, você inverte aqui a cor, mas você pode inserir aqui. Então, inserir, ficou gigantesco, mas daí eu diminuo aqui em width, eu posso colocar, suponho, 2 e aqui 2. Pronto, ele ficou pequenininho. Daí eu vou colocar aqui na camada do Silk para ficar impresso. Top Silk Layer. Aqui, ó.
imprimiu junto com o Silk. Você pode colocar o seu logo aqui, né? Legal. A próxima ferramenta, Set Canvas Origin. Várias vezes você precisa colocar os componentes alinhados ou com uma medida específica. Por exemplo, eu preciso que esse componente aqui fique a tantos milímetros da borda ou tantos milímetros de outro componente. Então, como que você faz? Você utiliza coordenadas, né? Esse Set Canvas Origin, ele zera as coordenadas a partir daquele ponto. Então, suponha, eu quero que esse capacitor esteja a 15 milímetros da borda. Eu vou clicar aqui, ó, e o ponto zero vai se tornar esse ponto aqui. Então, quando eu clico no capacitor, eu já vejo aqui, ó, nas coordenadas, ó, no X e no Y, que ele está a 9 milímetros da borda, no X. Então, eu quero a 15, daí eu consigo alterar manualmente aqui, ó, 15. Pronto, ele foi pro 15. Então, eu sei que agora ele está a 15 milímetros. Ah, eu preciso que esse componente aqui esteja a 20 milímetros. Então, já que no X é o mesmo, né, só alterar a altura aqui, no X eu quero que ele seja 20 milímetros. Olha, ele tá, mas eu quero que fique exato. Então, eu vou clicar aqui, colocar 20, coordenada. E pronto, ele veio um pouquinho para cá e tá corrigido. Então eu clico aqui em cima, tá 20. A altura, você altera o Y, né? Então eu quero que esse componente esteja a uma X altura aqui da borda da placa. Então eu venho, vou zerar aqui na borda. Daí eu quero que esse capacitor esteja a 9 milímetros da borda. Eu coloco aqui. Se você quer que ele fique abaixo, né, da linha, você coloca negativo. Então eu quero que ele esteja a menos 9. Ele vai sair daquele ponto para baixo. Está menos 9 a partir da linha para baixo, né? A mesma coisa, se você quer que ele fique à esquerda da linha, você coloca o negativo aqui no X. Então, menos 15 ele vai para o outro lado e 15 ele fica desse lado. É aqui o esquema de coordenadas, né? Então, para o lado direito é positivo no X, então para cima é positivo no Y, para baixo é negativo no Y e pro lado esquerdo é negativo no X. Então o Set Canvas Origin, a gente altera esse ponto zero, né? Então a gente consegue se basear para movimentar os componentes. E daí já aproveitando o gancho, né? Falando do grid, né? O grid é essa grade que a gente está vendo aqui. Ela serve de referência para você movimentar os componentes. Só que às vezes eu preciso movimentar com uma precisão maior. Então se eu clicar aqui só fora, né? Sem selecionar nada, consigo ver aqui o tamanho do grid, né? Então a gente tem o grid size. Então eu sempre seto isso aqui para o menor número possível. Então vou colocar aqui 0.1. Vamos ver se ele deixa. Aí, ó. Então agora eu tenho uma precisão maior na movimentação. Se eu clico no componente aqui, eu clico pro lado, ó, ele dá pequenos passinhos com base no grid e fica mais fácil de movimentar de uma forma precisa, porque ele utiliza o grid como referência. Legal, vamos para a próxima. Então isso aqui ele é como se fosse um transferidor, ele mede o ângulo, então eu quero medir um ângulo entre dois pontos da placa ou entre dois componentes. Aqui eu já consigo ver, olha, acompanha. Esse daqui é o Connect Pad to Pad. Então você conecta dois componentes, ele cria aquela linhazinha azul, que é a nossa guideline, né? A nossa linha de referência. Só que eu não recomendo utilizar isso daqui, porque o ideal é que qualquer alteração seja feita no esquema elétrico, porque a gente tem mais controle visual e não na PCB. Então se eu quiser conectar alguma coisa, eu conecto pelo esquema e automaticamente ele já vem para PCB. Mas o que é útil para quando você for desenhar componentes, né? Esse Cooper Area é uma das funções mais importantes, que basicamente você pode utilizar em 100% das suas placas. Ele vai criar um plano de terra, ou seja, ele vai manter o cobre da placa e só vai tirar onde tem as trilhas. Então eu quero fazer um plano de terra utilizando a trilha ground, né? Eu posso fazer isso com outras trilhas também, uma trilha positiva, que eu quero que fique maior e tal. Mas eu vou utilizar o ground e daí eu desenho. Minha sugestão é sempre você desenhar maior que a placa, porque às vezes você precisa ficar selecionando ele e fica mais fácil se estiver do lado de fora. Não precisa ser exato, porque ele se limita ao tamanho da placa. Eu fiz os 4 pontos, daí eu dou ESC, ele desenha já o nosso plano de terra. Então dá pra ver aí que ele tirou cobre só do espaço entre as trilhas. Esse espaço entre as trilhas é chamado de clearance. Você pode alterar ele clicando aqui em cima, né? Como eu falei, fica mais fácil se você deixa fora da placa. Se você clicar aqui em Properties, você consegue dimensionar aqui o clearance. Para linhas de alta tensão, já é interessante você aumentar essa distância aqui para ter um espaço maior entre uma trilha e outra. Suponho que eu vou colocar 1 milímetro. E vou clicar aqui em Update. Ó, ele já criou um espaço gigantesco entre a trilha e o plano de terra. Toda vez que você alterar qualquer componente no plano de terra, ó, movimentei aqui, o plano de terra não acompanha. Para você atualizar o plano de terra, você clica em cima dele ou seleciona aqui com o mouse e clica aqui em Rebuild Cooper Area. Daí ele corrige o padrão. É importante você fazer isso antes de mandar fabricar a placa, né? Mas durante o processo de desenho, cada modificação de componente, você atualiza o plano de terra, acaba se tornando ali um hábito, né? Ó, eu voltei aqui, vou atualizar, ele atualizou. Você pode fazer isso em todas as camadas das placas. Então eu posso vir aqui no Bottom Layer e criar uma dessa também. Então eu venho aqui, mesma trilha ground, e eu vou criar aqui por fora.
para ficar mais fácil de eu pegar caso eu precise. Os 4 pontos, dei ESC, pronto, ele criou na parte de baixo também. Então a gente tem cobre agora na parte de baixo e na parte de cima da placa. Posso criar entre camadas também. Daí se eu clicar no 3D eu consigo ver que, ó, que já tá mantendo o cobre da placa. Isso daqui é extremamente útil para evitar ruídos, interferências. Então isso aqui serve como uma certa blindagem para a placa. E um ponto interessante aqui, para não gerar uma capacitância no circuito, para ele não começar a afetar o comportamento elétrico de alguns sinais, é interessante você conectar esses pontos com as vias. Então na net aqui você coloca o GND, né, que é o nome dessa trilha, né? Até vou apagar aqui, vou copiar e vou colar. Com isso ele conecta esse ponto da placa com a parte de baixo. E com isso a gente zera a capacitância, porque daí não tem potencial, né, entre a camada de cima e a camada de baixo. Você garante que o negativo sempre vai ter o mesmo potencial que a outra camada. Daí é interessante você fazer isso na placa inteira depois que você termina a placa. É importante você garantir que a via, né, ela esteja com o nome do seu plano de terra. No meu caso é o ground. Se você só colocar a via, não vai servir de nada porque ela não tem o nome, a menos que ela puxe já automático. Dá pra ver aqui, já que eu preenchi da última vez, ela tá puxando automático. Mas se eu vim aqui e limpar o nome e for colocar uma outra via, ó, você já vê que ela não vem com o nome. Então isso aqui não adianta nada porque ela não vai estar conectando. Ele vai tirar o cobre aqui em volta dela e não vai gerar conexão. Então usem com bastante frequência esse plano de terra, que ele é uma ferramenta muito... Até porque você não precisa ficar passando mais as trilhas de ground, né? Como você tá vendo aqui, ó, minha trilha de ground, que era essa daqui, ela já desapareceu e só ficou o plano de terra. Então já são pelo menos aí 50% a menos de trilhas que você precisa passar. Como dá pra ver aqui, os componentes que estão ligados ao ground já estão todos conectados no plano de terra. Se você quiser desativar o plano de terra, a visualização dele para ficar mais fácil de passar as trilhas, você vem aqui, clica fora, né? E vem em Cooper Zone, você coloca invisível. Então você consegue ver as trilhas, mas assim eu já posso excluir as trilhas de ground, porque ele ainda mantém mesmo o ground, por mais que eu não esteja vendo. E daí no final eu habilito aqui para ver como que ficou, né? Então é interessante você desativar para passar as trilhas para saber a melhor forma de passar. E por último aqui, né, tem o Solid Region, que você cria como se fosse um plano de terra, mas para alguma outra trilha, alguma outra coisa. Eu não costumo utilizar muito isso daqui, eu nem utilizo, mas você consegue criar, por exemplo, uma região inteira de uma tensão positiva. Daí você coloca o nome da trilha aqui, ou você quer criar um plano de terra, você coloca o ground aqui também. Então toda essa região vai ser equivalente a uma trilha. Esse dimension é interessante utilizar, ele compara 2 pontos, né? Então você pode utilizar para ver o tamanho da placa, a distância entre os componentes. É importante que outra coisa importante aqui é que você deixa aqui as unidades em milímetro e não em mil. Coloca mm em vez de ml, né? Para ficar na nossa medida. Então o retângulo aqui serve para você desenhar um retângulo. Você pode utilizar isso aqui para desenhar algum componente. Então você pode tirar o preenchimento dele clicando aqui em Fill. Se você colocar No, ele já fica vazio. Você só não consegue utilizar ele como Board Outline, mas do resto você consegue. Então aqui o agrupamento é para você transformar tudo que você quiser em um componente só, né? Então se eu quiser, por exemplo, selecionar a placa inteira, transformar aqui em um componente, colocar, por exemplo, teste, tudo isso aqui se transformou em um componente aqui que eu vou dar o nome. Mas eu não costumo utilizar muito isso. Isso aqui é mais um desenvolvimento de componentes em si. Por último, é a configuração do documento, né? O tamanho que você quer que tenha na hora de exportar, formato, né? Se você quer que ele esteja deitado ou de pé a folha, né? Tamanho aqui, isso aqui eu não costumo mexer. Então é isso, pessoal. Agora vamos começar a transformar isso aqui realmente numa placa de verdade, agora que a gente viu todas as funções. Então aqui, ó, a primeira coisa que a gente precisa colocar, por mais que tenha as conexões de entrada e saída aqui, elas não existem fisicamente, ó, não tem nenhuma conexão para eu soldar um fio aqui, um conector, qualquer outra coisa. Então a gente pode vir aqui em Common Library, pegar, por exemplo, essas barras de pino. Você tem várias opções aqui. Aqui você vai ter 2, 3, 4, 5 pinos, daí você escolhe, né? Então vou colocar aqui 2 pinos de entrada. Então vou selecionar aqui, vou rotacionar com R, colocar aqui na entrada, vou alterar o nome aqui para input, vou fazer a conexão, ó. Conectei com o VCC positivo, conectei com o negativo. Então isso daqui se tornou uma conexão física. Eu vou salvar, colocar update PCB. Então agora eu já tenho uma conexão de entrada. Então vou colocar aqui esse lado, não preciso me preocupar com o negativo, né, porque a gente está com o plano de terra. E pronto, tem uma conexão de entrada. Vamos criar uma de saída também, vou colocar do outro lado. Também é possível você deixar separado, né? Por exemplo, só usar as flags, né? Como eu já mostrei no canal, nas aulas anteriores. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu fiz no começo aqui, conectando, né, as linhas. Aqui, se eu colocar a flag, ele já vai estar conectado. Então, eu salvo e aplico aqui. Então, ele já vai
estar aqui. E daí vamos começar a se preocupar com o alinhamento, né? Que foi o único ponto que eu não comentei ainda. Então a gente pode selecionar 2 elementos e aqui a gente tem a opção de alinhar à esquerda, alinhar à direita, alinhar na parte superior, na parte inferior, alinhar no sentido horizontal ou no sentido vertical. Então eu quero que eles estejam nivelados no sentido horizontal aqui. Então eu clico aqui, ó, ver que ele se ajustou e os dois estão no mesmo nível. Ó, eu vou alterar aqui só para ficar mais fácil de ver. Vou selecionar de novo, vou clicar aqui, ó. Ele vai jogar uma média entre a distância que um está do outro e vai centralizar os dois. Se eu quiser, por exemplo, eu tô com 2 conectores aqui, eu quero alinhar eles no sentido vertical. Eu seleciono aqui, ó. Eles vão ficar alinhadinhos. Se eu quero que esse daqui esteja no mesmo nível que esse daqui, então eu seleciono os dois e coloco aqui em alinhar à esquerda. Então ele vai selecionar. Mesma coisa à direita, né? Se eu quiser alinhar ele com a direita, aqui ó, eu clico aqui em Right e ele alinhou utilizando o H1 como referência. E um outro ponto interessante aqui é essa questão de distribuir horizontalmente ou verticalmente. Então suponha que você tem vários componentes aqui, vou falar aqui vários capacitores. Eu quero que eles estejam completamente alinhados e no mesmo espaçamento. Então, primeira coisa, eu vou alinhar no sentido horizontal, pronto, estão todos alinhados. E eu vou vir aqui em distribuir horizontalmente. Então ele vai distribuir esses componentes com o mesmo espaçamento, ó. Ele corrigiu do meio. Então se eu tiver vários aqui, ó, com espaçamentos diferentes, eu vou selecionar todos e colocar aqui, ó, distribuir horizontalmente. Ele vai espaçar com base na distância entre o primeiro e o último. Vou alinhar aqui e pronto. Isso aqui só de exemplo como que funciona essa função. Então beleza, a gente criou as conexões de entrada que precisam. Nossa placa já tem fixação, que são esses furos que a gente colocou. Eu vou voltar aqui o tamanho da trilha para 0.5. Como eu falei na última aula, eu vou mostrar como fazer o cálculo da largura de trilha. Dá para selecionar 2 ao mesmo tempo e dá para colocar aqui width 0.5. E por último, fazer a conexão da caixa de entrada aqui. Então está alinhado aqui. Esses 2 capacitores eu quero que estejam alinhados também. Esse capacitor aqui eu vou jogar para a mesma camada. Vou rotacionar ele para ficar no mesmo sentido aqui. Como eu falei, eu tenho o test point aqui para conseguir medir facilmente na entrada. Tenho aqui já as vias conectando, eu posso colocar mais, eu posso selecionar vários na verdade, e colocando pela placa aqui, ó. Já que pelo menos na JLC PCB não cobra pela quantidade de vias, você pode preencher toda a parte externa aqui, né, a linha externa da PCB com essas vias. Você aumenta a potência, né, do negativo e também diminui a capacitância. Aí eu vou alterar o nome aqui do H1 e do H2 para input e output. Aqui, output. Pronto, salvar. Pronto. Eu vou vir aqui, vou selecionar as 2 camadas, vou colocar para atualizar o plano de terra. Como está dando para ver aí, a nossa plaquinha está pronta com fixações, com entrada, saída. Vou deixar aqui alinhadinho. Output. Dá para adicionar um texto aqui também, mostrando o que é o positivo e o negativo. Vou colocar aqui no top mask layer. Vou colocar aqui positivo. Do outro lado negativo. Vou alinhar os 2. Selecionar os 2, colar esse lado aqui também. Então é interessante você manter o padrão, né? Então se na entrada o positivo fica na parte de baixo, a saída é interessante manter na parte de baixo também, para evitar de alguém ali no automático conectar do jeito errado, né? Fica mais intuitivo. Agora vamos ver como a nossa placa ficou no 3D View. Ela ficou bem legalzinha com o Silk, aqui tem as conexões. Tem o logo que a gente colocou. Então ficou bem legal. Então é isso, pessoal. Essas daqui são as ferramentas básicas para criação de PCB. Espero que vocês tenham gostado. Assistam as próximas aulas. Ajudem compartilhando com o pessoal do curso técnico, faculdade, professores, essas coisas. É um curso legal e gratuito. Também, se vocês quiserem contribuir de outra forma, vocês podem apoiar o canal mensalmente por R$ 2,90. Um valorzinho muito baixo. Então é isso. Então nas próximas aulas já mostrei qual que vai ser o conteúdo. Vamos partir para uma parte mais de aperfeiçoamento da placa. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Grande abraço aí.